Boa noite, gente. Vamos começar aqui a terceira aula da minha frente, né? Frente um. E hoje a gente vai começar a ver função quadrática, que é a função de segundo grau. E eu basicamente eu copiei e colei, que eu passei os links para vocês que eu passei lá no WhatsApp, o link de um site, praticamente copiei e colei porque estava muito bom. E eu vou passar aqui, a gente vai conversando e depois eu vou passar os vídeos que eu mandei também os links para vocês. Então, primeiro, a gente viu há 3 semanas passadas, né? Que a função de primeiro grau era na forma ax mais b. O que muda para a nossa função de segundo grau é o grau da função. É aqui, ó, onde a gente tem o x. Então, onde a gente tem o x aqui, ele está elevado ao quadrado. Isso aqui representa uma função quadrática de segundo grau. Ou, na verdade, uma função quadrática ou função de segundo grau. Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo? Deixa eu só confirmar, né, que semana passada Joia. demorou, então. Posso fazer um teste rapidinho? É que tá tendo construção aqui do lado de casa. Tá Pode sim. ouvindo só a minha voz ou tá ouvindo o barulho da construção também? Tô ouvindo só sua voz. Ah, tá, muito bom. Obrigado. Imagina. Então, a diferença dessa função aqui para a função que a gente viu na aula anterior é o grau da função. O grau aqui é o nosso expoente do x, que aqui ele está elevado ao quadrado. Então, a gente vai passar aqui, ó. São condições para que tenha uma função de segundo grau. A, B e C são números reais, que a gente viu os conjuntos dos números reais na primeira aula. E o A tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Se o A é igual a zero, ele vai multiplicar o x quadrado e isso daqui vai ficar igual a zero. Então, essa função passa a ser uma função de primeiro grau, porque isso aqui vai sumir. Então, essas são as condições. Vou passar. Deixa eu... Nunca sei se tem alguém pedindo para entrar ou não. Aqui. Esses aqui são exemplos. A gente pode ter uma função de segundo grau completa ou incompleta. O que é uma função de segundo grau completa? É quando ela tem o A, o B e o C nela. A gente vai conseguir encontrar essas três letras que vão ser números. Então, nesse caso aqui, o nosso A é igual a 2, o B é igual a 2 e o C é igual a 1. E isso aqui, na verdade, está errado, que eu acho que eu peguei do site, porque isso aqui tinha que ser X e não Y. Então, o site deu uma bela de uma vacilada. Deixa eu corrigir aqui. Então, vamos lá. Aqui, o número que acompanha o x ao quadrado é sempre o nosso A. O número que acompanha o x é sempre o nosso B. E o número que acompanha nada, ou na verdade é o x elevado a zero, que é igual a 1, é sempre o nosso C. E aqui a gente tem dois exemplos, que a gente tirou o valor de A, o de B e o de C. A gente tem que prestar atenção nesses casos aqui, que são funções incompletas, que é quando vai ter alguma coisa que não vai estar na equação. E isso daqui gera muita pegadinha quando você vai fazer a báscara ou fazer a soma e produto, porque às vezes você pega os números na ordem aqui e acaba confundindo. Tipo, fala que o B é igual a 2, mas na verdade isso daqui é o C. O B é igual a zero aqui, porque a gente não tem o X nessa equação. O X está sendo multiplicado por zero, por isso que ele sumiu. E nesse caso aqui, tanto B como C são iguais a zero, porque os dois não estão presentes aqui. Então, muitas vezes, na hora de achar a Bhaskara, na hora de fazer, a gente vai tão rápido assim que acaba confundindo e colocando esse valor aqui igual a B. E aí acaba errando. Esses aqui são os gráficos da função de segundo grau. E do mesmo jeito que na função de primeiro grau
tinha a função crescente ou decrescente, aqui vai depender da concavidade. Então, assim, quando A é positivo, Quem pediu para entrar? Alguém pediu para entrar, mas sumiu aqui. Mentir. Quando A é positivo, a nossa concavidade vai ser para cima. E como que a gente pode gravar isso aqui? Como que você vai gravar? Isso aqui, ó, parece um sorriso feliz. Então você está positivo, você está se sentindo positivo. Então você está com um sorriso, você está feliz. E a mesma coisa aqui, o A é negativo. Então, como A é negativo, você está se sentindo negativo. Então você está com um sorriso triste. Se você desenhar um olhinho aqui, ó, em cima, vai ser uma carinha triste, uma carinha feliz. É um truquezinho bobo, mas na hora que você ver o gráfico lá, você vai lembrar e vamos para frente. E aqui são as duas coisas importantes que a gente precisa saber na função de quadrático ou na função de segundo grau. O que são essas duas coisas? A gente vai ter as raízes e o vértice da função. O que são as raízes? Vamos ler aqui. São pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. O que é isso, professor? Nesse caso aqui, ó, do nosso segundo gráfico, o que são as raízes? É esse ponto aqui e esse ponto aqui. É onde interceptou o eixo x. Mas, professor, esse gráfico aqui da esquerda não intercepta em nenhum ponto o eixo x. O que aconteceu? Isso aqui é um caso especial quando a gente vai ver que o nosso delta, quando a gente vai aprender o que é o delta e o que é a Bhaskara, mas a gente vai ver que o nosso delta é negativo. Então a gente não vai possuir raízes reais. Então, ela não vai cruzar o eixo x. E aí esse daqui é um outro exemplo que a gente vai ver mais para frente, e eu coloquei, ficou bom essas duas imagens lá do site que deu para explicar, mas as raízes vão ser aqui, onde cruza o eixo x. E o vértice, no nosso caso aqui, é o ponto máximo ou ponto mínimo da função. O que é isso? Nessa equação, nessa função aqui da nossa esquerda, o que é o ponto mínimo? É aqui, onde está meu mouse. É o menor valor que a nossa parábola vai assumir. E o que é o ponto máximo? É o nosso maior valor que a parábola vai assumir. Então vamos ver como que a gente acha os dois. Primeiro a gente vai ter que lembrar da nossa Bhaskara, do nosso delta e dessas coisas que a gente tem de conhecimento desde, acho que começa a dar a Bhaskara na sétima série, eu sei que muita gente pode não ter tido, então eu vou relembrar, quem já teve vai ter uma facilidade maior, mas o que é nosso vértice? Como a gente calcula? O nosso B, o nosso A são da equação, aquele lá que a gente já viu, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que é o nosso x do vértice? Qual é o nosso valor de x do nosso vértice? É menos b sobre 2a. E eu vou mostrar um vídeo que vai exemplificar e vai mostrar por que é esse valor aqui. E o que é o nosso y do vértice? É menos delta sobre 4a. O que é importante desses dois aqui para vocês decorarem? É muito mais difícil a gente usar o menos delta sobre 4a ou achar o y do vértice. Então a gente vai usar muito esse x do vértice, que é o menos d sobre 2a. Então, o que é o delta? Delta é aquilo lá que a gente vai usar na fórmula de Bhaskara, mais para frente, que é b ao quadrado menos 4ac. Todos esses valores são da nossa função. E o que a gente pode descobrir com função do delta, que é o que eu falei para vocês agora há pouco no gráfico. Se o delta é positivo, a função tem duas raízes reais e distintas. Então, o que quer dizer? A função aqui, ó, vai passar em 2 pontos no eixo x. Quando o delta é positivo, ela passa em 2 pontos aqui. É só isso. Quando o delta é igual a zero,
o que que acontece? Ela tem duas raízes reais e são iguais. Então, nesse caso, o nosso vértice vai ficar exatamente aqui no nosso eixo X. Então a gente só vai ter um ponto em que a parábola toca o eixo X, quando o nosso delta é igual a zero. E quando o nosso delta é negativo, a gente não tem raízes reais, que foi o que eu falei para vocês. Então ela não passa pelo eixo X. Isso aqui são umas observações, mas para tipo de raciocínio do que quer dizer. Vamos lá. As raízes. Como a gente encontra a raiz? E eu tô passando rápido assim, eu tô falando meio rápido assim, não é para ficar perdido não, porque eu vou passar 2 vídeos que vai retomar tudo isso daí que eu falei e de um jeito mais exemplificado, com exemplos. E eu achei muito bons vídeos, então eu preferi passar a teoria assim para vocês, bem rapidinho, bem simples, e a gente já vai ver mais para frente, então não assusta não. Isso daqui é a nossa fórmula de Bhaskara. Quais são os valores de raízes? São os valores de x aqui. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esses daqui são os valores das raízes. Por que raízes se é só uma equação? Porque a gente tem um mais ou um menos. Então, a gente vai achar um valor de delta, vai tirar a raiz, e primeiro a gente vai substituir usando mais, e depois a gente vai substituir usando menos. Por isso que a gente vai ter 2 valores de raízes aqui. Esse daqui, eu separei 4 vídeos, bem rapidinhos, de 2 minutos cada um, que a gente vai ver sobre soma e produto. A gente usa muito menos sobre soma e produto, porque é muito mecânico usar Bhaskara, mas soma e produto é uma coisa que facilita muito e deixa os exercícios muito mais fáceis, e eu acho que vale a pena treinar. E o que é? O que é a soma? O menos b sobre a. É a soma dos 2 valores das nossas raízes. Então a gente vai ter uma raiz aqui, ó, x1 e x2. E essa soma é igual a menos b sobre a. E o que é o produto? É a multiplicação das nossas 2 raízes. Então, se a gente tem uma função que a raiz é 1 e a outra raiz é 5, a soma das raízes vai ser 6. E se a gente tem um produto, o produto vai ser 5. Assim, a gente geralmente consegue achar os valores de B, de A e de C. Isso aqui é só uma observação que eu vou deixar para a gente ver depois, ou para a gente ver no final da aula ou na monitoria. Isso aqui é só para a gente entender como vão ser os desenhos dos gráficos em função das outras letras que a gente tem na função, que é o C e o B. Do mesmo jeito que a gente construiu um gráfico na aula passada, com uma função lá que eu dei, a gente pode construir um gráfico só sabendo se o C é positivo, se o B é positivo e se o A é positivo. Ele pode dar uma função ax quadrado mais bx mais c e pedir para você dar um... Vinícius, Oi. o Eduardo perguntou no chat se esse caso só funciona se o A for igual a 1. E esse caso aqui dos coeficientes, Creio que sim, que é uma pergunta de deixa eu ver agora. aqui. Não, foi sobre a soma e o produto dos números. Ah, na verdade não. A soma e o produto funciona em todos os casos. O A pode valer 10, por exemplo. Se o seu B vale 5 e o seu A vale 10, então a soma vai ser menos meio. Você vai substituir o valor aqui, vai ser menos 5 sobre 10, e a soma vai ser menos 1 sobre 2. Então, não necessariamente o A tem que ser igual a 1, eles podem ser qualquer valor real, mas o A tem que ser diferente de zero, que foi o que a gente viu no comecinho da aula, a condição para que exista a função de segundo grau. Entendi, obrigado. Imagina. Então a gente vai ver isso aqui mais no fim da aula, mas é o que eu dei para vocês na semana passada com a função de primeiro grau para a gente saber desenhar, para a gente entender um desenho de uma parábola. E às vezes, num exercício, você tem o desenho da parábola, mas você achou um valor de C
E você sabe que o valor de C não pode ser negativo, porque você lembra que se o valor de C for negativo, a gente vai cortar, a gente vai passar aqui, ó, nesse caso aqui, o valor de C é positivo, porque está cortando o eixo Y acima de zero, em um lugar positivo. E aí, o seu valor de C deu negativo. Você sabe que você fez alguma conta errada que você vai ter que voltar atrás. Então é bem legal isso aqui. Isso aqui são observações e um pouquinho mais aprofundado, mas é bem interessante depois dar uma lida. Se der tempo eu vou voltar. E eu vou passar os vídeos já. Antes eu vou deixei aqui todos os links que eu usei, que eu passei para vocês também no WhatsApp. É o primeiro link aqui com o material teórico e o primeiro vídeo. Os 4 links do YouTube das aulas, que eu também vou usar. E esse aqui é o link do canal do meu professor. Então, fique à vontade assim para perguntar, para entrar, para ver. O canal é muito bom. Ele já está com 150 mil inscritos, então tem muita gente que gosta. E eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, que é muito bom. Então, deixa eu trocar aqui a tela que eu vou apresentar. Apresentar agora. Esse aqui é o funções quadráticas. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo que a gente vai ver. É o vídeo que estava lá no primeiro link, onde eu peguei o material teórico. E ele também explica muito bem, é um vídeo rapidinho, que ele vai revisar tudo que a gente viu. Eu vou botar aqui. Eita. Olá, galera! Eu sou Ivan Salles, sou professor de matemática de vocês. A nossa aula de hoje é para falarmos sobre as funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau, como você queira chamar. E vale lembrar que essa função quadrática é aquela velha conhecida, ó, é o polinômio de segundo grau. Y igual a f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes da função quadrática e necessariamente o a tem que ser diferente de zero, tá bom? Qualquer função com essa estrutura é uma função quadrática. Olha aqui alguns exemplos de funções quadráticas, tá bom, galera? Observe mais uma vez aqui, ó, as letras podem variar. O Enem adora isso, não necessariamente vai trabalhar com essas letras, mas a estrutura ainda é a mesma. É um polinômio do segundo grau. Bem, o gráfico da função quadrática, como todos nós sabemos, é uma parábola. E essa parábola pode aparecer de duas maneiras diferentes no plano cartesiano. Ou ela vai ter a concavidade voltada para cima, ou vai ter a concavidade voltada para baixo. E assim é fácil reconhecer, porque a concavidade será voltada para cima sempre que o coeficiente A da função for número positivo. E a concavidade, que é essa abertura, será voltada para baixo sempre que o coeficiente A for número negativo. Tá bom? Pronto, vamos lá. Bem, vamos fazer uma análise bem rápida do gráfico da função do segundo grau, dessa nossa parábola. Bem, vamos destacar aqui os elementos principais da parábola. Observe, por exemplo, que a parábola está cruzando o eixo x. Repare que é no x1 e no x2. Nesse caso, o y é zero. E você obtém esse valor do x utilizando a velha fórmula de delta e Bhaskara, porque x1 e x2 são as raízes dessa nossa função. Ó, delta e a fórmula de Bhaskara, lembrando que o delta está aqui. Uma outra coisa que você também deve observar é que a parábola sempre cruza o eixo y no ponto C. Desculpa, no ponto de ordenada C. Esse C é o coeficiente C da nossa função. Então ele vai cruzar o eixo y no coeficiente C, tá bom? Bem, um outro ponto importante da parábola, com certeza, é o vértice. Galera, esse vértice aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, ele tem o valor do x e tem o valor de y. O x correspondente, como nós já sabemos, é menos b sobre 2a e o y correspondente é menos delta sobre 4a. Então a coordenada desse ponto, que é o vértice, é dado dessa forma que aqui está. Tá bom, galerinha? Pronto. Uma outra coisa que também devemos tomar muito cuidado em relação à função é que o gráfico da função, que é a parábola, ele pode aparecer de 6 maneiras diferentes.
Tudo depende do tipo de raiz que você está trabalhando. Por exemplo, eu estou considerando aqui com A positivo, com cavidade para cima, ou A negativo, com cavidade para baixo. Agora, observe que aqui eu tenho duas raízes diferentes, duas raízes iguais, e aqui não tem raiz. Ó, o mesmo acontece aqui embaixo. Ó, gente, isso aqui é o que eu falei para vocês em relação ao delta. Quando o delta é positivo, são nossos primeiros gráficos aqui. Quando o delta é igual a zero e quando o delta é negativo. Então, isso daqui é o que eu passei para vocês em relação ao delta, que a gente vai saber o desenho de como que são as funções. Nesse caso, onde tem duas raízes diferentes, nós sabemos que o delta da função é zero. Desculpa, o delta da função é um número maior do que zero, é positivo. Ó, duas raízes diferentes, delta positivo. Duas raízes iguais, o delta é o número zero. E quando a função, o gráfico, não cruza o eixo x, não tem raiz real, isso significa dizer para vocês que o delta é um número negativo. Então, com essa ideia, vamos resolver uma questãozinha bem legal que caiu no Enem sobre esse nosso conteúdo. A questão diz o seguinte, é uma questão do Enem 2013. Ela diz da seguinte forma: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T0 e varia de acordo com a expressão Tsão de Tzinho igual a menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400, com Tzinho dado em minutos. Ó, a temperatura varia em função do tempo dado em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Se ligaram? Pronto. Aí vem a nossa questão. Não sabe a questão, ó. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Vale lembrar, galera, que a questão diz para vocês que essa porta só poderá ser aberta quando a temperatura chegar a 39 graus Celsius, tá bom? Então, vê o seguinte, nesse caso, eu tenho que determinar qual é o tempo T necessário para que essa temperatura seja 39. Então, o que nós estaremos fazendo, com certeza, é substituindo T, da função, rapidinho aqui, ó, substituindo o Tsão por 39. E aí nós teremos 39 igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 e vamos resolver essa equação, tá bom? Bem, vou colocar aqui rapidinho no cantinho e vamos dar prosseguimento. Observe o seguinte, eu vou trocar a ordem desses dois termos, colocar o menos T ao quadrado sobre 4 no primeiro membro, trocando o sinal, observe, e aqui eu terei 400 menos 39. 400 menos 39 dá 361. Então, temos que T ao quadrado será 361. Observe uma coisa, ó, o 4 que está dividindo vai passar por lá de cá multiplicando. Vai multiplicar o 361. Então, ó, já vou dar uma adiantada fazendo a nossa mágica matemática. 361 multiplicado por esse 4 vai dar o número 1444. Então, o tempo Tzinho ao quadrado será, desculpa, ó, T ao quadrado já foi, ó, T será a raiz quadrada de 1444. Fazendo todos os cálculos devidos, nós temos que esse tempo, galera, é o número 38, ou seja, após 38 minutos, esse forno poderá ser aberto. Olha que a resposta está aqui, ó, na letra D. Então, a letra D diz que o tempo necessário para essa abertura é de 38 minutos. Tá bom? Então, espero ter ajudado todos vocês, espero ter sido claro o suficiente para que todos vocês entendessem o nosso conteúdo. Tá bom? Até a próxima. Vocês viram aqui que ele fez uma revisão mais do que eu falei, exemplificou tudo, mostrou os tipos de gráfico que tinha e já resolveu um exercício. Agora eu vou passar um outro vídeo, que ele vai fazer também uma revisãozinha, só que mais aprofundada para a gente realmente fixar o conteúdo. E ele vai fazer um exercício um pouco mais difícil. E já vou botar aqui. Apresentar agora. Acho que é esse. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal Tá Lembrando. Bora para mais uma videoaula aí focada no Enem.
E essa playlist eu estou resolvendo exercícios que já caíram no Enem e que são candidatos a cair novamente, ok? Preparado para resolver mais uma questão? Bora pro trote? E a questão de hoje é essa. Eu gostaria que você desse um pause agora, tá? Tentasse resolver esse exercício sozinho, tá? E se você não conseguir, você volta aqui então para assistir comigo. Fechado? Opa, você não pausou, hein? Olha o que eu falei. Pause o vídeo agora, tenta fazer sozinho. Bom, Vocês querem um, vocês querem um tempinho para eu tentar resolver essa primeira questão aqui que ele vai fazer, ou vocês querem que eu já solte o vídeo? É uma questão. Pode deixar um tempinho pra gente resolver. Beleza, então. Vou voltar aqui. Tá aparecendo aí o vídeo, o exercício? Tá, sim. Tá bom. Então eu vou deixar uns 5 minutinhos e aí depois a gente já volta com o vídeo. Eu não preciso fazer conta para resolver esse exercício, preciso? Hum, nesse vídeo a gente vai ver que ele resolveu de 3 maneiras. Tem maneira que você nem usa conta para fazer. Porque no texto ele fala que. Cadê? Peraí. Que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Ah, Daí depois ele pergunta quando que pega o maior número de bactérias possível e a única temperatura que é muito alta, que fica temperatura máxima. então, aí na verdade, a gente vai lembrar que nesse caso a gente tem a parábola lá que eu falei do ponto de máximo e mínimo. Ah, sim. Então, a temperatura máxima vai ser o nosso ponto de máximo da Ah, vai. parábola. Ah, sim, E aí entendi. a gente vai descobrir se ela é uma temperatura baixa, muito baixa, média, alta ou muito alta, de acordo com a temperatura máxima. Ah, sim, entendi. Obrigado. Imagina.
Mais um minutinho e eu já vou soltar o vídeo aqui pra gente. Vocês querem que eu espere mais um pouquinho ou posso soltar? Por mim, pode soltar, então. Eu já acabei a conta, então acho que pode. Tá bom, eu vou soltar aqui. Ver esse exercício sozinho, tá? E se você não falei, pause o aí, porque para você tentar lembrar, tá? Vai que de repente só com essas ferramentas você consegue resolver sozinho, ó. Uma função de segundo grau, ela tem essa cara aqui, y igual a x quadrado, mais bx, mais c, joinha, sussa na montanha-russa, com uma condição, tá? O a tem que ser diferente de zero. Muito bem, maravilha. Funçãozinha de segundo grau, muito legal. Bom, quando eu falo em função de segundo grau, você lembra o gráfico dela? O gráfico dela é uma parábola, tá? Então é importante você saber desenhar uma parábola. A parábola, a função predileta do goleiro, porque ele para a bola. Ah, nossa senhora, professor, pelo amor de Deus. Bom, e eu posso trabalhar com a parábola com duas formas diferentes, tá? Eu posso trabalhar com uma parábola com A maior que zero ou com A menor que zero. Quando A, que é esse coeficiente aqui, é maior que zero, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Ó, o cara tá felizão, sossegado, porque tá tudo positivo. Agora, se o A é menor que zero, ou seja, um número negativo, a parábola tem a boca com cavidade para baixo. Olha lá, a parábola está triste, chateada, porque está tudo negativo. Joinha, muito bem. Analise comigo esses dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo Y, certo? Tenho o eixo X, muito bem. E aqui eu estou com uma concavidade com A maior que zero, concavidade para cima, beleza? E aqui a mesma coisa, eu tenho o eixo Y e o eixo X, só que eu estou com uma concavidade voltada para baixo, então eu falo que eu tenho A menor que zero. Muito bem. Esse ponto aqui ele é muito importante. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. Observem que no vértice nós temos o x, que é uma abscissa dele, que eu vou chamar de x do vértice, e como todo ponto, ele também vai ter o y do vértice. Está aqui, muito bem. Então, quando eu tenho um vértice, eu falo que tenho o x do vértice e o y do vértice, as coordenadas dele. Observe que aqui é a mesma coisa, ó. O vértice tem um x, que eu chamo de x do vértice, e ele também tem um y, que nós vamos chamar de y do vértice, que por sua vez também é o ponto V. É o vértice, x do vértice, y do vértice. Joinha? Muito bem. Esse ponto, nesse caso, ele é chamado ponto de mínimo, ó, porque é o menor valor que o y vai assumir nessa função. Já nesse caso, esse ponto é chamado ponto de máximo, porque é o maior valor que o y vai valer na função. Nossa, que bacana, professor. Então, por isso que é interessante você saber trabalhar com vértice. O vértice você pode encontrar da seguinte maneira. Você pode falar que x do vértice é menos b sobre 2a, tá? E que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac, então você pega o b quadrado menos 4a vezes o c. Perfeito? Maravilha! Essa é uma maneira de eu determinar o vértice da minha função, x do vértice e y do vértice. Joinha? Mas tem outra maneira muito bacana de determinar o meu x do vértice e o y do vértice também. E aí, vamos ver? Vamos nessa? Então, olha só que bacana se eu quiser encontrar o x do vértice quando eu conheço as raízes da minha função. Se eu conheço as raízes da minha função, eu posso chegar para você e falar que x do vértice é o x1 mais o x2 dividido por 2, ou seja, a média aritmética das raízes. Olha que bacana. Agora, para quem gosta de exatas, olha que legal. Quando você faz x1 mais x2, não é a soma das raízes de uma equação do segundo grau, mas a soma das raízes é menos b sobre a, mas aqui não está dividido por 2, então você pode concluir que o x do vértice realmente é menos b sobre 2a. Olha só que legal, tá bom? Mas então, repetindo, se eu tiver o x1 e o x2, basta eu fazer um mais o outro e dividir por 2, eu já achei o x do vértice. Mas, professor, beleza, achei o x do vértice. E como eu encontro o y do vértice? Você não vai ter uma função? Você não vai ter lá que o y é o f de x igual a x quadrado mais bx mais c? Vou, professor. Então, o que você vai fazer? Ou seja, no lugar do x aqui colocar x do vértice, no lugar do x aqui x do vértice, esse y que você vai encontrar é o y do vértice. Nossa, professor, então eu posso achar o x do vértice, exato,
Aí você aplica na função o x do vértice e o valor numérico que eu vou obter é o y do vértice. Perfeito, muito bom. Então, beleza, com esse resumo teórico aí, tá? Não foi uma aula, foi mais um lembrete. A gente vem para o exercício, ó. Enem 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. Então, galera, até aqui, ó, nada demais. Só sei que ele está trabalhando com bactérias, tá? Que estão dentro de uma estufa. Legal. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, para tudo. Eu não deixo o meu aluno continuar o exercício se ele não souber me falar o que significa o Y e o que significa o X. Nesse caso, o meu Y é o T. O que o T está significando? A temperatura. Então, eu já sei que esse T representa a temperatura. E agora eu quero saber o que significa o H. Vamos continuar a leitura? Em que H representa as horas do dia. Opa, já sei. H está representando as horas do dia. Então, agora eu interpretei a função. Eu sei que o Y está me dando a temperatura em determinada hora do dia. Maravilha. Continuando a leitura. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Para tudo. Então, olha que informação top. Eu sei que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. Joinha, informação muito importante. Por isso que é legal lendo devagar, igual eu ensino vocês aqui, porque você vai absorvendo cada informação. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. Ok, parei aqui, beleza. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Para tudo, vamos interpretar isso então. Você vai achar no Y, por exemplo, um valor de temperatura. Legal. Se esse valor for menor que zero, ela é muito baixa. Se esse valor tiver de 0 a 17, ela é baixa. Se esse valor for maior que 43, ela é muito alta. Beleza, entendi, eu sei trabalhar com essa tabela agora. Então vamos continuar. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, para tudo, ó, spoiler. O estudante vai obter o maior número possível de bactérias. Olha o que eu já sei, que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, ó, isso ocorre no momento que a temperatura é máxima. Aí ele pede, a temperatura no interior da estufa está... Então, nosso objetivo aqui, ó, já sei, nosso objetivo é achar qual é a temperatura máxima possível. A hora que eu achar a temperatura máxima possível, eu venho aqui nessa tabela e descubro a classificação. Muito, muito bom. Fechou? Então, pessoal, chegando aqui no meu passo 4, então. Tenho a função do segundo grau, certo? Eu quero saber quando a temperatura é máxima. Então, olha só na minha interpretação. Então, galera, vou montar esse plano cartesiano aqui, ó. Aqui a origem, o eixo Y me dá a temperatura e o eixo X aqui me dá o número de horas H. Nós temos uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo, mais ou menos uma carinha assim. Belezura, tranquilo, sussa na montanha-russa. Lembrando que aqui é um esboço, tá? Só apenas. Então, esse aqui seria minha raiz x1, essa aqui seria minha raiz x2, muito bem. E nesse ponto aqui, eu tenho o meu vértice que nós falamos. Então, aqui embaixo eu vou ter o x do vértice e aqui em cima eu vou ter o y do vértice. Muito bem, professor. Então, agora eu vou fazer a festa. O que eu estou querendo encontrar? Lembra que eu estou querendo encontrar a temperatura máxima? Então, nesses exercícios, você fica muito atento se você vai encontrar o x do vértice ou o y do vértice. Então, galera, quem eu estou procurando agora nesse momento é o y do vértice, fechou? Que vai me dar a temperatura nesse ponto, que é a temperatura máxima. Só que eu vou fazer de vários modos para vocês. Primeiro modo, então. O primeiro modo, eu estou procurando o y do vértice. Então, eu lembrei que a formulinha do y do vértice, a gente revisou com vocês, é menos delta sobre 4a. Vamos ver o delta aqui nessa nuvenzinha do saber aqui. Olha só que bacana. Nuvenzinha do saber. Quem é o delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Agora nós vamos calcular. Delta é igual. B quadrado. O B é 22. 22 ao quadrado vai dar 484. Menos 4 vezes a, que é menos 1. Está aqui. Vezes c, que é menos 85. Muito, muito bom. E isso dá 340 negativo. Então, o meu delta ficou 484 menos 340, 144. Ufa, é um número aí muito bonitinho. Então, vem aqui, menos delta, menos 144,
dividido por 4A. Só que o A é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Gente, dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes seguida. 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, menos com menos dá mais. Então, meu querido, minha querida, o que eu descobri? Que o Y do vértice é 36. Então, a temperatura máxima é 36 graus Celsius. Maravilha? Mas, professor, você falou que ia resolver de outro modo, de um segundo modo. E vou. Vamos lá. Primeiro modo eu achei já o x do vértice. O primeiro modo eu achei direto o y do vértice. O segundo é o que eu mais gosto. Ó, eu gosto assim. X do vértice não é menos b sobre 2a, que você já sabe. O b é 22, então menos 22, dividido por 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, eu descobri que o x do vértice é 11. Maravilha, sussa em la montanha-russa. Então, esse cara aqui é 11. Legal. Agora, gente, eu não estou querendo encontrar o y no vértice. Se eu pegar esse 11, aplicar na função, ou seja, substituir nela aqui no lugar do h, e eu não vou encontrar justamente o y do vértice? Vou, professor. Então, eu vou fazer isso. Passo 2, eu vou fazer f do x do vértice, f de 11. Quem é f de 11? É menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Vamos que vamos. Então, f de 11 é 11 ao quadrado é 121, só que negativo, mais 22 vezes 11. Olha que bacana. 22 vezes 10 é 220, mais umas vezes 22, 242. Show de Boston. Então, f de 11 é o y do vértice, e fazendo essa continha muito doida, a gente chega em 36. Então, novamente, a temperatura máxima aí encontrada é 36 graus Celsius. Show de bola? Mas, como eu disse, nós vamos ter um terceiro modo aqui para trabalhar com isso também, tá? Que é o seguinte. Lembra que eu falei que se eu conhecesse as raízes, eu podia fazer uma outra ideia? Então, se você conhecer as raízes, nesse caso, ó, não compensava. Mas se você vai lá, igual a zero para achar as raízes, menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar então h ao quadrado, menos 22h, mais 85. Se você ir atrás dessas raízes aí, tá? Ou por soma e produto, ou por delta e bhaskara, você vai chegar que as raízes são 5 e 17. Muito bem. Então, imaginando a nossa parábola, nós teríamos isso, as raízes 5 e 17. Só que lembra, quanto que é 5 mais 17? 22. 22 dividido por 2 dá 11. Acabamos de achar o x do vértice da função. E aí, como eu quero encontrar o y do vértice, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, eu vou falar que a temperatura, quando h era 11, é menos 11 ao quadrado, mais 22, 11, 22 vezes 11, né? Menos 85. Que do segundo modo, você já sabe que essa temperatura foi igual a 36. Respostinha, o mesmo 36 graus Celsius. Joinha, então nós achamos de 3 modos a temperatura máxima. Só que faz um tempinho, eu não sei se você lembra. Olha só, eu descobri que a temperatura máxima é igual a 36 graus Celsius. Legal. Mas não era isso que o exercício estava pedindo. Ele estava perguntando, olha, a temperatura no interior da estufa está muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta? Gente, 36 graus. 36 se encontra nesse camarada aqui, entre de 30 a 43. Portanto, a temperatura está alta, a alternativa D, de Dalta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, dessa revisão aí de função quadrática, um tema que... Alguém quer que eu repita alguma parte do vídeo? Coloque, se vocês tiveram alguma dúvida, gostaram do vídeo. Que aí, se não tiver nada, eu já vou passar para o próximo, que é uma revisão de soma e produto, para a gente aprender a usar, que é um pouquinho mais complexo, mas se alguém quiser que volte alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só falar. Eu tinha ficado em dúvida quando eu li o texto assim rápido para resolver a questão, mas aí eu falei com você, daí você explicou direitinho como que tinha que fazer, eu consegui fazer, cheguei em 36, deu certo. Eu usei o método de ir direto no y do vértice com o delta sobre 4A.
Não, que bom. E é o que eu falei, a gente usa menos esse delta sobre menos delta sobre 4A, só que às vezes ele já te dá direto no o resultado, então ele é bem rápido. Então é mais difícil de decorar, que você precisa decorar quanto que vale o delta e é mais difícil, mas ele geralmente dá o exercício direto para você. E as contas no final, vamos voltar aqui que a gente vê. Que parte que você confundiu aqui, que eu volto aqui e tento te explicar. Tenta me mandar aí, que eu vou voltar aqui. Que você usou? É geometria analítica, alguma coisa assim? Ah, beleza, então. Se precisar, eu repito aqui, sem problema nenhum. Se tiver dúvida, a gente volta aqui nas contas, fala tudo certinho. Posso passar, então? Vou pro terceiro vídeo aqui, então, nosso. É o nosso, um videozinho de some produto. Pode falar. Professor, tá meio barulhento aqui? Tá bem barulhento aqui? Não, Tá de não, boa? não tô ouvindo nenhum barulho, pode continuar, tá tranquilo. Ah, é porque eu tava confundindo as contas, né? Com ax ao quadrado menos bx menos c igual a zero, sabe? Uhum. Eu tava confundindo com isso. Aí eu usei uma conta totalmente diferente do outro resultado. Foi mais ou menos isso. Ah, Mas eu ainda não. tô um pouquinho em Tranquilo. dúvida sobre o menos b dividido por 2a. Tá, eu volto aqui, deixa eu colocar a apresentação de novo. Era esse aqui, né? Então vamos lá. Menos b sobre 2a. Ele usou isso daqui, foi no final, né? Aqui, ó, o segundo módulo. Então, a gente vai achar o y do vértice. O x do vértice, quando a gente acha o menos b sobre 2a. A gente descobriu aqui, no começo, assim, aqui no começo do vídeo, que ele vai explicar por que vale menos b sobre 2a ali. Cadê? Aqui, ó. O nosso x do vértice. Por que que ele é igual a menos b sobre 2a? Porque ele é o x1 mais x2 dividido por 2. O que é x1 mais x2? É o que eu passei para vocês na aula, o valor da soma das raízes, que é menos b sobre a, que eu passei naquele slide. Então ele pegou aqui, ó, x1 mais x2 e substituiu por menos b sobre a e dividiu por 2. Então ele chegou que o x do vértice vale menos b sobre 2a. Aí a gente vem aqui mais para frente, onde ele chegou no segundo módulo. Vamos lá. X do vértice é menos b sobre 2a. Ele pegou aqui o valor de b é igual a 22. Então, menos 22. E pegou o valor de a. O a aqui vale menos 1, porque está menos 1 vezes h ao quadrado. E ele substituiu aqui. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Substituindo e resolvendo, menos 22 dividido por menos 2 é igual a 11. A gente chegou no valor do x do vértice. O que ele fez É depois? 11. Deixa eu passar Legal. aqui. Agora, gente, eu não estou querendo encontrar o y no vértice. Se eu pegar esse 11, aplicar na função, ou seja, substituir nela aqui no lugar do h, e eu não vou encontrar justamente o y no vértice? Viu? Então, o que ele falou? Ele vai pegar esse valor aqui de x do vértice, que foi o que a gente descobriu pela equação, e vai substituir. Então, vou pular aqui mais para frente. Ele veio direto aqui, ó, f de 11. Ele pegou o x do vértice, x é igual a 11, e colocou aqui. Então, ficou menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. A gente vai pular um pouquinho de novo. Menos 11 ao quadrado é igual a... Como aqui não é o menos 11 que está ao quadrado, é só o 11 que está ao quadrado. Porque não está dentro do parênteses, entendeu? Se esse menos estivesse dentro do parênteses, o menos 1 também ia estar multiplicando. Como está fora, então a gente só vai colocar o quadrado 11. Por isso continua negativo aqui. Então, ficou menos vezes 121, que é o valor de 11 ao quadrado, mais 242,
que é 22 vezes 11 menos 85. E aí, substituindo, resolvendo aqui, menos 121 mais 242 menos 85, ele chegou aqui que o valor da temperatura era 36 graus. Entendeu? Tá certinho? Então, Entendi, sim. Agora eu entendi. beleza, então. Obrigado. Imagina, passar aqui para o próximo, então. Esse aqui. Esse aqui são 4 vídeos bem rapidinhos, que ele vai usar um exemplo de cada um em Some Produto. E é interessante, é um macete bom que vocês têm para usar e vai facilitar bastante para fazer os exercícios. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus e esse é o canal Tá Lembrando? Bora começar mais um curso express. Nesse curso eu vou trabalhar com equação de segundo grau. Mas o quê? Principalmente resolução através de soma e produto. Você está mais acostumado sempre a trabalhar com a fórmula resolutiva de Bhaskara. Professor, eu odeio soma e produto. Não é que você odeia, é que você treinou pouco. A fórmula de Bhaskara você tem resolvendo há muito tempo, desde a 7ª ou 8ª série. E a maioria das vezes, a maioria dos alunos não se dedica em soma e produto e acaba não ficando bom, fica mais devagarinho, mais lerdinho. Esse é o problema. Vamos tentar mudar isso hoje? Vamos mudar essa história, hein? Como que eu vou começar? Primeiro vamos lembrar, equação de segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, desde que o coeficiente a seja diferente de zero. Maneira 1 de resolver. Você gosta de resolver usando a formulinha resolutiva, que fala que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E você precisa calcular o delta, que é b² menos 4ac. Joia, eu sei que isso aí você sabe, tranquilo e calmo. Mas a gente tem um outro modo, que é através da soma e produto, as famosas relações de Girard. Sacou? Girard? Então as relações de Girard, você tem a soma e o produto. Soma, galera, a soma seria x1 mais x2, o produto x1 vezes x2, onde x1 e x2 são as raízes. Só que você pode falar que a soma é dada por menos b sobre a e o produto por c sobre a. Joinha? Então o que eu quero abordar nesse vídeo? A gente ganhar velocidade. A resolver por soma e produto, ele faz você ser mais ágil. No começo você vai ser mais devagar, porque você ainda não está tão habilidoso, tão habituado. Mas depois que você treinar bastante, você vai ver a diferença. Então o que eu te peço, vamos treinar, vamos treinar. Acredita que vai dar certo. Professor, não dá para resolver qualquer equação por soma e produto? Não, algumas você não vai conseguir, vai ser muito complicado. Então, soma e produto tem que ser rápido. Se você começar e de repente enroscar, achar que não vai dar certo, aborta a missão e vai pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Tudo bem, moçada? Então fica atento, no próximo vídeo a gente vai começar nossos treinamentos para soma e produto. Então se você gostou da ideia desse curso express, dá um joinha aqui e vamos lá pro próximo vídeo trabalhar. Alunos já ficaram numa peneira. Por delta e Bhaskara e tal, você quer mais, você está testando algo novo. Vamos lá então? Vem cá. Olha essa equação. x² menos 5x mais 6 igual a zero. Como eu estou querendo estudar a resolução por soma e produto, vamos pensar. Soma menos b sobre a. A soma então vai dar 5. Eu sei que a soma das raízes dá 5. Produto, c sobre a. Sei que o produto então dá 6. Então eu estou buscando dois números, duas raízes, faz que a soma dê 5 e o produto dê 6. Só que eu não quero que você fique pensando aleatoriamente, será que é esse parzinho, será que é esse? Não. Você vai ter um método, você vai ter um procedimento. Você vai pensar primeiro no produto. E você vai pensar assim, 1 vezes quanto que dá 6? Depois, 2 vezes quanto que dá 6? Assim por diante, só números naturais positivos, ok? Então vamos lá? 1 vezes quanto que dá 6? 6. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. E agora? 3 vezes quanto? 3 vezes 2. Quando repetir, você está vendo ali, primeiro foi 2, 3 e depois foi 3, 2. Repetiu o par de raízes. Então você para. Ali vai terminar as possíveis raízes fáceis. Porque a ideia do soma e produto é você resolver a equação de forma rápida e não ficar demorando. Agora vem comigo. Você sabia que a soma das raízes chega a dar 5. 1 mais 6, 7. No way. 2 mais 3, opa, 5. Tá aí, você achou as raízes. 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6.
Então, moçada, espero que você tenha entendido, mas para ficar mais claro, eu vou fazer mais um exemplo. Vamos nessa então? Olha agora essa equação. X² menos 7x mais 10 igual a zero. Se você usar soma e produto, você descobre que a soma é 7 e que o produto é 10. Vamos pensar primeiro no produto. 1 vezes quanto que dá 10? 1 vezes 10. 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. 3 vezes não dá, 4 vezes não dá, 5 vezes 2. Mas, professor, repetiu. Já tínhamos 2 vezes 5. Então, para. Ou você vai pensar em 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. Fechado? Agora vamos para a soma. Você não sabia que a soma tinha que dar 7? 1 mais 10 não dá 7. Mais 2 mais 5 deu. Então, você acabou de achar o par de raízes. Conjunto solução dessa equação, 2 e 5. Entenderam, people? Então a ideia era essa. A ideia era tentar te ajudar a ser mais veloz em soma e produto. Só que esse é o nível baby, nível tranquilo, modo easy. Agora nós vamos para o outro no próximo vídeo. Se você gostou, já está se sentindo mais poderoso aí para resolver equações com soma e produto, dá um joinha e vamos lá, te espero no próximo. Muitas vezes temos que se abdicar de coisas para alcançar os nossos objetivos. De uma infância humilde, eu nunca deixei que as... Vamos lá, você resistiu, vamos subir o degrau aí, pegar uma coisa um pouquinho mais chata. Vamos nessa então, ó. X² menos 2x menos 8 igual a zero. Agora essa equação que a gente vai trabalhar. Soma e produto. Soma das raízes menos b sobre a, 2. E produto das raízes, c sobre a, menos 8. Agora a gente começa simples, já falei, pelo produto. Produto que dá menos 8. Só que eu quero que você esqueça o sinal de menos. Esquece. Produto que dá 8. 1 vezes 8, 2 vezes 4, 3 não dá, 4 vezes 2 repetiu. Parou. Já combinamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta para lá. Então eu tenho dois produtos. 1 vezes 8 e 2 vezes 4. Mas você se lembra que o produto na verdade era menos 8? Então ele é negativo. Um dos dois vai ter que ter negativo aí. Aí você pede ajuda para a soma. Você vai lá na soma, você sabe que a soma é 2. Galera, onde você pode pôr um sinal de negativo para a soma dar 2? 1 e 8, ó, não dá. Ia dar 8 menos 1, 7, ou 1 menos 8, menos 7. Menos 2 e 4, 2. 2 e menos 4, menos 2. Como eu sei que a soma dá 2, resposta, galera, menos 2 e 4. Então, por soma e produto, você conseguiu achar as raízes, conjunto de solução, menos 2 e 4. Perfeito? Vamos mais uma? Vamos lá. Agora a equação é x² menos x menos 12 igual a zero. Soma das raízes, menos b sobre a soma dá 1. Produto das raízes, c sobre a, menos 12. Então, eu estou com produto menos 12. Esquece o menos. Produto 12. 1 vezes 12. 2 vezes 6. 3 vezes 4. 4 vezes 3. Repetiu ou parou? Então as nossas possibilidades são 1 e 12, 2 e 6 e 3 e 4. Eu vou pedir o quê? Ajudar o negativo, porque eu sei que um deles vai ter que ser negativo, porque o produto é negativo, é menos 12. Só que para me ajudar, eu olho a soma. Gente, se a gente sabe 1 e 12, se a gente sabe 2 e 6 e 3 e 4, onde você pode colocar o menos para a soma dar 1? Galera, para a soma dar 1, uma opção só, menos 3 e 4. Então você achou dois valores, que o produto menos 3 vezes 4 dá menos 12 e que a soma menos 3 mais 4 dá 1. Joinha, moçada. Vocês perceberam que agora a gente trabalhou com uma raiz negativa e uma raiz positiva. No vídeo anterior, as duas positivas. Então essa foi a subida aí no degrau da dificuldade. Espero que você tenha entendido. Se esforça, faz esses aí de novo. E tem mais um degrau, nível hard agora. Te espero lá no próximo vídeo. Se você gostou, tá se sentindo melhor, dá um joinha aí e bora lá! Ei, que felicidade! Chegamos no nível 3, nível hard. Agora vamos lá. Você está praticamente se formando. O primeiro nível, as duas raízes positivas. Segundo nível, uma raiz positiva e uma negativa. Então naquele finalzinho ficou uma pesquisa para ver onde colocava o sinal de menos. E agora, não vou falar. Agora nós vamos testar numa equação. Vamos lá? Equação agora, x² mais 13x mais 40 igual a zero. Tudo de praxe. O começo é tranquilo. Soma menos b sobre a. Produto C sobre A. Então você chega que a soma é menos 13 e que o produto é 40. Produto 40. Vamos começar? Let's go? Vamos lá. 1 vezes 40, 40. 2 vezes quanto? 2 vezes 20. 3 vezes quanto? Não dá, professor. 4 vezes quanto? 4 vezes 10.
5 vezes 8, 6 não dá, 7 não dá, 8 vezes 5, parou então. Lembra, quando repetiu, acabou, você já encontrou as raízes que vão fazer da resolução mais simples. Vamos lá então, nós temos 1,40, 2,20, nós temos 4,10 e 5,8. Professor, e agora? Agora você vai pensar na soma. Você sabe que a soma é menos 13. Se você observou ali, você não consegue somar aqueles valores e fazer dar menos 13. Nossa, é verdade, Rafa. E agora? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos pensar. Quando você tem um produto que dá positivo, esse produto 40, você não pode falar que esse produto veio de um produto de dois números negativos? Nossa, por exemplo, menos 1 vezes menos 40, mais 40. Menos 2 vezes menos 20, mais 40. Menos 4 vezes menos 10, mais 40. E menos 5 vezes menos 8, mais 40. Opa! Menos 5 com menos 8, menos 13. Achamos então dois números que o produto menos 5 vezes menos 8 dá mais 40 e que a soma menos 5 menos 8 dá menos 13. Então essa carta na manga que eu quero que você tenha é, quando você for fazer por subproduto e de repente ficar meio perdido, nossa, e agora? Lembra que produto quando dá positivo, ele pode ter vindo de dois fatores negativos. Fechado? Ai, Rafa, eu queria fazer mais um pra gente poder ficar mais craque. Gente, professor Rafa Jesus aqui tá para te ajudar. Vamos embora? Mais um? Let's go! Agora vai ser x² mais 10x mais 16 igual a zero. Então a soma menos 10 e o produto 16. Então soma menos 10 e o produto 16, eu penso primeiro no produto. 1 vezes 16, 2 vezes quanto? 2 vezes 8, 3 não dá. 4 vezes 4. Então ou quando repetir ou quando os dois números, as duas raízes forem iguais, você para. Então nós temos aí 1 e 16, 2 e 8 e 4 e 4. Só que a gente tem que chegar numa soma valendo quanto? Numa soma valendo menos 10. Professor, não dá de novo. Não dá, mas agora você já está com uma defesa aí. Você tem uma estratégia, você tem um procedimento. Já que o produto dava positivo, será que as duas raízes não podem ser negativas? Vamos ver então? Menos 1 com menos 16. Menos 17. Não deu menos 10. Vamos para a próxima. Menos 2 com menos 8. Opa, menos 10. Nossa, teacher, acabou. Menos 2 vezes menos 8 mais 16, que era o produto, menos 2 com menos 8, menos 10, que era a soma. Portanto, conjunto de solução, menos 8 e menos 2. Pessoal, então era isso. A gente trabalhou aí com alguns casos principais de subproduto, tá? Tem uma ferramenta ninja, a gente fez subproduto só para o coeficiente A igual a 1. Mais para frente eu gravo um vídeo com uma outra estratégia. Mas para finalizar, vimos subproduto quando você tem duas raízes positivas. Isso aí foi tranquilo, de buenas. Depois nós vimos quando a gente tem uma negativa e uma positiva. Então você viu que você esquece o sinal e só avalia o sinal no final. E agora a gente viu um caso quando as duas raízes são negativas. Produto deu positivo, pode ter vindo de um produto de duas raízes positivas ou de duas raízes negativas. Então você tem que ficar atento. Galera, o que eu queria ao término desse curso? Que você hoje tenha coragem de tentar sobre um produto. Então eu peço, tenha coragem de continuar tentando até que você vai conseguir ver uma evolução na sua velocidade. Você vai ficar melhor. E lembre-se, se começou a enroscar, abandona e vai para o delta e basta pela fórmula resolutiva. Fechado, galera? Sobre um produto tem que ser rápido. Se você gostou desse curso, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo curso Express. Bom, a gente terminou de ver os videozinhos aqui que eu queria passar. A gente só tem mais um que vai ser para terminar a aula, que é um último exercício, um exercício de interpretação de segundo grau também. Eu queria saber o que vocês acharam assim desses últimos vídeos, se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês gostaram também, porque ajuda bastante e Enem é uma prova que a gente precisa fazer rápido. Então, ganha bastante tempo se você pegar um domínio, se você treinar bastante, é bem importante. E aí, queria saber se alguém tem alguma dúvida para eu já passar para o próximo, que aí a gente vai terminar a aula tempo certinho. Os vídeos são muito bons. Eu tive aula com esse professor no meu colegial. E aí ele fez esse canal e, assim, já gostava demais dele na escola. Imagina agora, vendo essas aulas boas deles ali, muito boa. E eu já passei o canal para vocês, eu mandei lá, tem uns vídeos de matemática básica muito bons.
e ajuda demais. Então, quem tiver dúvida, quem tiver qualquer coisa, vê lá, eu mandei o link, faz o desafio de um vídeo por dia, os vídeos são rápidos. E vamos para o último vídeo aqui, para a apresentação. ele fala uns Y, fala uns palavras estranhas ali, que, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Esse aqui é o pessoal. último Professor Rafa vídeo. Jesus aqui do canal, tá lembrando? E é isso aí, projeto de matemática básica aqui no canal. É isso aí, nesse ano de 2017, nós vamos completar 365 vídeos de matemática básica para ajudar você que está no ensino fundamental, ensino médio, prestando concurso ou até na faculdade a melhorar o seu futebolzinho na matemática. Joinha? Pessoal, então vamos nessa aqui, ó, dia 11 do nosso curso aqui de matemática básica. O tema de hoje vai ser problema de interpretação, tá? Envolvendo equação do segundo grau. Vamos nessa? Então, antes de começar a aula de hoje, vamos corrigir as duas equações do segundo grau que ficaram de tarefa ontem. Opa, e é claro, quem está chegando agora no canal, essas tarefas foram propostas no vídeo 10, tá? Então eu aconselho, você que está chegando agora, pega essa playlist desde o vídeo 1, vai voltando no vídeo 2, vídeo 3, porque muitas ideias, muitas estratégias que eu vou usar aqui, eu já comentei em vídeos anteriores, ok? Então olha só, uma das equações era essa, ó, x² mais 16x menos 132 é igual a zero. Então vamos nessa. Primeiro passo aí, para quem tem mais dificuldade, é identificar quem é o A. O A é o coeficiente que vem com x². Quem é o B? O B é o coeficiente que vem multiplicando x, no caso 16. E quem é o C? Eu, professor. Não. A letra C, o coeficiente C, menos 132, é o termo independente. É claro que não é todo mundo que coloca assim, a maioria já vai de cabeça. Lembra, eu estou criando aqui uma base bem simples para você arrebentar. Conforme você vai ficando mais ninja, você vai abandonando certos passos. Passo 2, eu pedi para vocês resolverem utilizando a fórmula de Bhaskara, é ir atrás do delta. Formulinha do delta, então, tá aí, b² menos 4ac, então é só substituir os valores. Olha que legal, o b é 16. Vocês estão lembrando que nós já trabalhamos com isso em outra aula? 16 ao quadrado já era para você saber decor. Bom, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 132. Show de bola, continha, mas nós não temos medo de conta, nossa tabuada tá jóia. 16 ao quadrado, você já sabe do 11 ao quadrado até o 18 ao quadrado, 16 ao quadrado é 256. Menos com menos dá mais. Aqui, relembrando, a gente pode usar uma estratégia assim. 132 é 100, 32. 132. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 2, 8. Portanto, eu tenho 528. E somando aqui, nós chegamos que o delta é 784. Um delta que deixaria qualquer um de nós preocupado, menos quem está fazendo aí o curso de matemática básica com o professor Rafa Jesus. Aqui não está lembrando, não é? Você já está tranquilo e calmo lembrando da aula do vídeo 10, né? Então vamos lá. Bom, Bhaskara, x igual, menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok. Vamos substituir os valores então. Menos o b, tá, o b é 16, então menos 16. Mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 784. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Muito bem. Então nós precisamos agora do quê? Exatamente, da raiz de 784. Vamos dar um pulinho na nuvenzinha do saber. Olha que legal. Você já sabe que 20 ao quadrado é 400. E você sabe que 30 ao quadrado é 900. Quer dizer então que 784 está aqui entre esses caras. Então, a raiz de 784 é um número entre 20 e 30. Agora você bate o olho aqui no 4, sabe que pode ser o 22 ou o 28. Por quê? Porque 2 ao quadrado vai terminar em 4 e 8 ao quadrado também vai terminar em 4. Falamos isso na aula do vídeo 10. Show! Só que 784 está muito mais próximo de 900. Então, a chance maior é que seja 28. O que era para fazer? Sempre verificar. Faço 28 vezes 28.
Você ia verificar que deu realmente 784, portanto, raiz de 784 é 28. Substituindo, então, nós temos que menos 16 mais ou menos 28 por 2, vão ter dois valores possíveis aí para nós. Nós podemos ter que x é menos 16 com menos 28 vai dar menos 44 por 2, que é menos 22. Ou podemos ter que o x é menos 16 mais 28, que daria 12 sobre 2, que costuma dar 6. Assim, o nosso conjunto de solução é menos 22 e 6. Perfeito, galera? Espero que você tenha acertado. Bora lá então, item B, 2x² mais 17x menos 195 é igual a zero. Sabemos aqui que o A é 2, sabemos também que o B é 17 e sabemos também que o C é menos 195. Sempre cuidado, tá? Com esses sinais de menos na frente, fica atento. Delta B² menos 4ac, substituindo nós temos B, 17 ao quadrado, opa, olha só a mente fazendo cócegas, você já sabe isso aqui decor, fala pra mim, vai, deixa o teacherson feliz. 289, exato, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 195. Menos com menos dá mais. Chegamos em 1560, portanto, nosso delta é 1849. Formulinha de Bhaskara na mão, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Substituindo os valores, obtemos menos 17 mais ou menos raiz de 1849 por 4. Galerinha, atenção aqui, hein? A maioria das vezes o a é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. Só que às vezes, olha lá, o a pode ser outro valor. No caso, como a era 2, 2 vezes a virou 2 vezes 2, que é 4, ok? Então, be careful. E, mais uma vez, olha só o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade? Não, eu preciso da raiz de 1849. Já sei que 30 ao quadrado é 900, já sei que 40 ao quadrado é 1600, opa, tá chegando bem perto, e que 50 ao quadrado é 2.500. Então, meninada, aquilo que eu falei, você que ainda não memorizou tudo, começa lá do 10. 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400. Professorson, já sei que vai estar por aqui. Exato, é um número entre 40 e 50. Só que vai ser 40 e quanto? Ô, professorson, olha a unidade é 9. Então pode ser 43, porque 3 ao quadrado dá 9. Ou pode ser 47, porque 7 ao quadrado dá 49. Mas, teacherson, 1849 agora está bem mais próximo de 1600. Opa, então deve ser 43, se for uma raiz exata. O que a gente fazia? Rapidamente você verificava aqui, 43 vezes 43 deu 1849 mesmo. Então, realmente, a raiz desse delta é 43. Então, substituindo, temos que x é menos 17, mais ou menos 43 por 4. E vamos ter de novo dois valores possíveis para x, tá bom? Portanto, a solução, menos 15 e 13 meios. Galera, era isso. Espero que você tenha arrebentado na nossa tarefa. Então, galera, agora sim, vamos trabalhar aí com a questãozinha de hoje, uma questão bem legal, tá? Envolvendo interpretação e equação do segundo grau. O que eu quero? Pausa o vídeo agora, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver essa questãozinha, ok? Depois você põe play aqui e veja a minha resolução. Bom, vou dar um tempinho aí para vocês, 5 minutinhos para vocês resolverem, que aí a gente já termina o vídeo, já finaliza a aula, e aí vocês já estão livres para ter um intervalozinho antes da próxima aula. 5 minutinhos, eu volto aqui 8h25. Se alguém tiver alguma dúvida durante o exercício, pode me perguntar que eu vou estar aqui ouvindo. Só vou deixar mutado aqui para não atrapalhar nem fazer algum barulho.
Vocês querem que eu já termine aqui o vídeo, já responda pra gente já terminar a aula, vocês terem um intervalinho maior? Então, beleza. Deixa eu dar play. Já termina, você já tem um intervalinho maior, descansa. Primeira coisa, leitura, né? Começar a ler devagar, tranquilo. Renata apresentou a sua amiga a seguinte charada, ok? Então isso aqui não precisa nem voltar mais, é uma charadinha. Um número x, cujo quadrado aumentado do seu dobro é igual a 15. Opa, então espera. Um número x, cujo seu quadrado. O seu quadrado seria então x ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Aumentado, a hora que surge aqui o aumentado, você já sabe que é o mais. Aumentado do quê? Do seu dobro. Opa, o seu dobro é o dobro de x, o dobro do número, é igual. Galera, olha como é uma tradução. Eu estou só traduzindo da língua portuguesa para a língua matemática. É igual? Tá bom, é igual. É igual a quanto, professor? É igual a 15. Ok. Galera, com uma pequena leitura, tranquila, sussa na montanha-russa, montamos uma equação do segundo grau. Agora a gente costuma organizar essa equação, x² mais 2x menos 15 igual a zero, perfeito. E nossa missão agora é resolver essa equação de segundo grau. Então perceberam os nossos passos de resolução de exercício? Ó, nós primeiro lemos o problema, anotando os dados devagarinho. De repente eu vi que caiu numa equação de segundo grau, vou resolver. C aqui, que o delta é b² menos 4ac. Nossa, professor, o delta deu 64. Então, o delta é bem mais fácil do que os que a gente está acostumado agora, né? Formulinha de Bhaskara, então, x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 64 é 8, dividido por 2a. O a é 1 mesmo, ó, tranquilo, 2. Gente, temos duas possibilidades então. Portanto, peopleson, nós temos que o x pode ser 3 ou o x pode ser menos 5. Agora é só ir atrás dessas respostas. Vamos lá? Alternativa A não, alternativa B não, alternativa C não. Tcharam! Alternativa D de dado, D de deu, certo. Professor, sempre tem aquele esquema, não tem? De quando você acha que terminou voltar no enunciado? Exatamente. Então, olha lá. Qual a resposta correta desta charada? Beleza, a charada era realmente número X, então a sua resposta está correta. Pessoal, espero que você tenha gostado então do vídeo, tá? Aquele momento de deixar o seu like. Qualquer coisa, se for com dúvida, deixa o seu comentário também, ok? E bora agora propor a sua tarefinha, vamos lá? Então segue aí a tarefa agora, galera, vamos que vamos. Terminou o vídeo, pega o seu caderninho aí, tranquilo, e tenta resolver esse problema. Amanhã a gente volta para o nosso dia 12, 12º dia do ano aí, com mais uma aula de matemática básica. Pessoal, lembrando que eu faço questão de frisar essas palavras em longo prazo. Se você já está sentindo uma melhora, imagina mais para frente. E outra, se você ainda não está sentindo uma melhora, calma, vamos devagar, que tenho certeza que você vai começar a melhorar as suas resoluções matemáticas. Fecharam? Então, professor Rafa Jesus aqui se despedindo. Um grande abraço e eu te vejo amanhã. Bom, gente, era isso aqui que eu queria passar para vocês hoje. A gente passa a teoria, né, de função quadrática, tudo. Agora já está escaneado, eu já vou subir para vocês. O slide da última aula, material teórico da última aula, eu não vi que não tinha subido, eu coloquei para subir lá no Drive e não foi. Então já vou mandar a segunda parte teórica da última aula, já vou mandar dessa também para você no Drive. A lista de exercícios já está junto com o material lá no fundo. Então, vou colocar tudo na pasta de lista, que já tem a teoria e os exercícios. Aí, no final do material, tem os exercícios de vestibular, que é o que vocês precisam fazer mais. Mas, no meio, durante a parte teórica, também tem alguns exercícios que ajudam a fixar o conteúdo. Aí, eu já vou subir para o Drive agora. E era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem esperar um pouco para anotar esse último exercício aqui, que aí depois a gente resolve ele também na próxima aula, ou na monitoria. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu já vou para a gravação aqui. E
Tem mais 10 minutinhos, que se alguém tiver alguma dúvida, senão vocês já estão liberados. E bons estudos aí.